Bom, espero que agora vá. Vamos ver. Muito bem. Oi, Eliana, eu te adicionei aqui para se conectar comigo e estou aguardando. Muito bom. Aí, Olá! agora é legal, perfeito. Que Muito bom, bom. né? Gente, hoje à Aham. noite, então eu estava falando antes, quem estava aí ouviu. Hoje eu vou falar com a doutora Eliana Agostini Rolim. Ela racional podem causar ao cérebro da gente. Eu acho que é muito importante o assunto. A gente sabe que quem passa muitos anos, ou muito tempo, ou até pouco, dentro de um relacionamento abusivo, começa a ter comportamentos que a própria pessoa não reconhece. E a gente não sabe por quê. Muitas pessoas falam, poxa, você está tanto tempo nessa relação ruim, por que você não larga desse cara? Né? Por que você não larga dessa mulher? E às vezes a pessoa que está nessa situação, nem ela sabe, ela não sabe explicar por quê. Eu lá na página já expliquei vários aspectos que acontecem com a pessoa que está em relacionamento abusivo. Ela fica, ela tem, ela demonstra uma certa codependência, ela tem características de quem está com síndrome de Estocolmo. Eu já falei de desamparo aprendido. A gente se apega também às nossas, a uma memória afetiva, a uma idealização que você cria daquela figura. Então, tem vários aspectos. Cor- Oi, voltou, né? Cortou um bom pedaço. Ficou muito tempo pausado? Ou foi só Ficou. para mim? Não, ficou bastante. Travou. Travou bastante. Acontecendo. Então, vamos ver se a gente não perdeu aí a linha de raciocínio. Então, eu queria que a doutora Eliane se apresentasse um pouquinho para a gente, dissesse um pouquinho do trabalho dela. Tá, eu vou falar assim: olha, Lucia, é um prazer estar aqui com você. Prazer é Prazer meu. enorme. É, não, maravilhoso. Eu queria falar desse assunto com você, mas eu queria contar um pouquinho para as pessoas como é que a gente se conheceu. E por. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Travou, né? Por que será? Tá travando, né? Não sei. Aqui tá bem. Deixa eu perguntar para as Será que é pessoas. muita gente usando É, o Instagram ao mesmo tempo? o que foi? Será que é muita gente usando o Instagram ao mesmo tempo? Não sei. Sabe o que seria importante? Você tá com o seu celular ligado em dois Instagrams? Sim. Não, em dois Instagram não, Des- em duas redes. Desliga um. Pode ser Rede isso. bom, eu tô. Bom, agora eu tô Tem só. dois celulares? Tem dois celulares ligados no Instagram? Não, não, só um. Eu Então tava tá bom. com a rede móvel e a rede fixa.
Eu desliguei a móvel. Mas acho que agora melhorou. Né? Como é que tá aí? Acho que agora melhorou. Agora melhorou. Tá Melhorou, bom. né? Então tá bom. Vamos lá, Então, vamos assim, olha, tentar. deixa eu contar um pouquinho. Eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental e MDR. Vou falar um pouquinho dessa nova modalidade psicoterapêutica, daqui a pouquinho eu falo. E também sou neuropsicóloga. E então aconteceu o seguinte, olha, tem mais ou menos uns 7 anos, 7, 8 anos, eu estava na internet, no Google, lendo um texto sobre um texto que você escreveu, chama As 3 Fases de um Relacionamento com um Narcisista. E eu li esse texto, eu achei muito interessante, porque na época eu estava atendendo um grupo de pessoas que tinham essa questão. Quando eu comecei a ler o seu texto, imediatamente esse texto me levou para a sua página, que na época era Que Amor é Esse? Então, começando a ler, Lucy, a sua página, eu comecei a ler os depoimentos das mulheres, das pessoas que, de uma certa forma, se identificavam muito com tudo aquilo que você estava escrevendo. Isso há 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás. Sim. E aí foi batendo muito, muito parecido com as queixas que eu tinha no consultório das pessoas que me procuraram com essa questão. E aí começou o nosso relacionamento, né? Eu entrei em contato com você, trocamos ideias, a gente até hoje, eu preciso muito da sua ajuda em alguns casos, em algumas Olha que situações que eu coisa, não sei o que... que honra ouvir isso. algumas coisas da parte jurídica. E o que eu sempre achei interessante é que você costurou, transitou muito bem entre a área jurídica e a área de relacionamento. Né? Você tem a formação de coaching e isso me encantou muito, porque quando eu lia, e até hoje, quando eu leio os depoimentos das pessoas que você ajuda, e não é um senso comum que está falando, é alguém que pesquisou muito. Dá para Sim. perceber que é alguém que tem uma bagagem, alguém que sabe o que está falando e alguém que consegue. A partir dos teus textos, isso eu falo para os meus pacientes, eu mudei a minha visão de relação tóxica e de relação abusiva. Que interessante. Eu mudei a forma de atender, a forma de olhar para as pessoas desta forma. Nesse período, eu fui fazer neuropsicologia. Mas eu fui fazer neuropsicologia pensando, porque eu sempre gostei muito de estudar as questões do cérebro. E aí, fazendo o curso, eu fiz no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. A gente tem uma bagagem muito grande no hospital, tanto teórica como prática. Eu tive aulas com os professores que têm assim, um gabarito de doutorado e mestrado em cima disso. Estudando mais o cérebro, eu falei, eu quero estudar a relação abusiva. Muito bom. Quando eu fui pesquisar, porque eu tive que fazer uma monografia no final do curso, quando eu fui pesquisar, o que aconteceu? Eu vi muitos textos, tanto aqui no Brasil como fora, falando do impacto psicológico, do quanto que isso afeta a ansiedade, a depressão, mas eu tive uma escassez de material na questão do cérebro. E eu lembro muito bem da minha supervisora falar, você vai encarar esse desafio porque não tem material aqui. O que tem você vai ter que traduzir, você vai ter que se virar. Eu falei, eu vou encarar esse desafio. Eu vou fazer isso. E aí eu comecei a estudar e aí, quando a gente fala de cérebro, Lucy, eu percebi com essa pesquisa que eu fiz e mais com toda essa bagagem dos pacientes, que a relação abusiva é uma relação traumática. E o trauma, ele afeta em cheio o cérebro. É o primeiro órgão, é o órgão central do estresse, é o cérebro. Ele afeta. Então, todas as funções do cérebro são afetadas diante de um trauma. Isso é estudo e já tem pesquisas importantes sobre isso. Mas eu queria muito conversar com as pessoas hoje a respeito de um trabalho que recentemente eu li, de uma neurocientista, ela é psicóloga e neurocientista, o nome dela é Regina Lúcia Nogueira. Para você ter uma ideia, o doutorado dela foi em neurociência e ela diz o seguinte, o trauma, ele mexe com o funcionamento do cérebro por vários motivos.
porque existem efeitos agudos e crônicos. O trauma mexe, como você falou, com a emoção, ele tem efeitos na parte da emoção, tem efeitos na cognição, tem efeitos na memória e no comportamento da pessoa. É fato. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, vou colocar aqui como se fosse minha mão fosse um cérebro. Aqui é o nosso cérebro. Se você olhar aqui, parte frontal, occipital, tronco encefálico, aqui dentro, se fosse colocar assim, ó, não sei se o pessoal consegue imaginar que aqui é um cérebro. Aqui dentro, eu tenho uma estrutura chamada sistema límbico. Aqui dentro, ó. A parte do sistema límbico é a parte mais profunda do cérebro. Aqui é o córtex cerebral e aqui dentro é o sistema límbico. Aqui dentro eu tenho estruturas extremamente profundas e que são abaladas quando eu passo um nível de estresse muito grande. Aqui dentro está o hipocampo, está a amígdala e o hipotálamo. Estas regiões, elas não dão conta de um estresse repetitivo. E aí, essa neurocientista, ela fala uma coisa muito importante. Ela fala assim, olha, pensando em violência doméstica, nós estamos falando de relação abusiva, de estresse, mas eu já estou indo lá para uma violência doméstica. Ela diz que a violência doméstica é um fator de risco para a saúde física e cerebral. Há um tempo atrás se falava na saúde física e mental. Mas ela diz uma coisa que eu achei bárbaro, que o mental não abrange. Você fala no mental psicológico, as emoções, você fala no psicológico. Mas quando você fala em cerebral, você diz que o trauma, essa questão repetitiva do estresse, ela cria uma lesão na estrutura. Exato. Exato. Porque as pessoas ignoram isso, né? As pessoas ignoram. Então, assim, quando eu vejo assim, mas a pessoa está abalada psicologicamente. Não existe abalo psicológico, mas a pessoa tem cérebro. O cérebro dela está abalado. Exato. Esta região do hipocampo aqui, é uma região da memória. O hipocampo é uma região que ele armazena a memória de curto a longo prazo. É muito comum, e você já deve ter visto isso várias vezes, e eu muitas, que a pessoa não lembra mais do que aconteceu. Ou lembra flashes. Ela sabe que ela sofreu um abuso, mas ela não consegue, de fato, esmiuçar, dar as minúcias. Tanto é que ela parece até sem sentido quando ela tenta falar que sofreu abuso sem apanhar fisicamente. Ela não consegue lembrar por que é que ela sofreu abuso. Mas o que ela lembra às vezes? Ela lembra, a nossa memória, às vezes não é uma memória fotográfica, não é uma memória, mas ela lembra do cheiro, ela lembra do toque, ela lembra do impulso, você entendeu? Então assim, é uma memória fragmentada. Agora imagine o seguinte, quando eu falo de estresse, eu estou falando numa coisa chamada hormônio de estresse, o cortisol. Então, assim, quando a gente passa, todos nós estamos sujeitos a momentos de estresse. Então, assim, o estresse é uma reação adaptativa do corpo, se você prestar atenção, a gente precisa dele, ou você luta, ou você tem a fuga, ou você congela. E aí é o nosso problema congelar. Né? Então, assim, num período de estresse muito grande, o que acontece? O primeiro órgão que é afetado é o cérebro. Ele bomba o cortisol pela adrenalina, que você tem o ataque cardíaco, você tem uma situação complicada. É uma reação fisiológica, o estresse. Só que essa reação fisiológica, ao longo do tempo, repetidas vezes, passando aquele estresse nervoso, aquela situação, é onde a gente vai ter o que a gente chama, né, e que é muito comum a gente pensar no estresse pós-traumático. Não é uma pessoa estressada, com um momento de estresse, que ela vai desenvolver um estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é a repetida reação que a pessoa tem, né? Ela vive a situação como ela tivesse acontecido agora, aquela situação.
E isso é bem nítido nisso, né? Então, assim, o estresse pós-traumático, ele causa a diminuição do hipocampo. Então, assim, em pesquisas nos Estados Unidos de 2009 e 2012... A diminuição, explique bem, vamos colocar isso bem forte, a diminuição física, não é diminuir a capacidade, fisicamente. Não, fisicamente. Se você, por exemplo, é mais difícil aqui no Brasil, mas existe, no Hospital das Clínicas, a gente tem uma ressonância magnética funcional. Nós usamos a ressonância magnética, existe, nós temos, para olhar as estruturas. A funcional, que é ainda só... Alguns lugares ainda tem isso mais para estudo. A ressonância magnética funcional, ela vai analisar o funcionamento do sistema límbico, da estrutura, e de verdade existe uma diminuição do hipocampo e o aumento da atividade da amígdala. Então, a amígdala fica assim, ó. Por isso que a gente escuta, e é notório, que as pessoas que passam por relações extremamente estressantes, elas estão sempre em estado de alerta. Sim. Ou supervigilante. Tudo ela tem medo. Daí a gente falar que a pessoa que está em relacionamento abusivo, uma das características dela é viver pisando em ovos. Isso. Ela está sempre atenta. Isso. Ela está sempre pisando em ovos, ela está sempre achando que o pior vai acontecer na hora e não vai conseguir sair disso. Quando você tem uma ativação da amígdala, e isso é uma coisa que eu gostaria que as pessoas... E eu acho que essa live ela é muito mais informativa e preventiva. Sim, esse é o objetivo dela. Quando você tem uma ativação da amígdala, você está paralisada. Você fica paralisada e você não consegue reagir. Que é a coisa do desamparo aprendido, que depois eu quero falar, uma hora eu quero falar com vocês a respeito de desamparo aprendido. Né? Você foi submetido a tanto daquela situação adversa que você fica paralisado achando que nada do que você faça vai te tirar daquela situação. Mesmo que a porta esteja aberta para você. Uma hora eu vou falar para vocês a respeito desse experimento de um camarada chamado Martin Seligman, que falou de desamparo aprendido lá nos anos 60. Bora, continua. Então, eu estou adorando isso. É muito comum... Não, e olha, Lucy, quando eu falo mulheres, eu estou falando a relação abusiva, o estresse pós-traumático, ele não escolhe gênero, ele não escolhe idade, ele não escolhe profissão, ele não escolhe. Eu posso ter uma relação, um estresse pós-traumático num relacionamento afetivo, num relacionamento familiar, eu posso ter um relacionamento no meu ambiente de trabalho, na minha amizade, não importa. Eu até gostaria, se eu ficar falando em mulher, não levem só pelas mulheres. Eu acho que a gente precisa levar isso. É que, quando eu falo de violência doméstica, e nós já discutimos, eu e a Lucy, nós já tivemos uma conversa sobre essa, para a mulher, nós temos a lei da Maria da Penha, que ajuda muito. Já o homem não está coberto. O que eu faço com um homem que vive uma relação abusiva? Assim, eu tenho aqui, tem gente me ouvindo aqui que viveu relacionamentos abusivos com outros homens. Homens que viveram com outros homens e que foram vítimas e que não estão cobertos pela Lei Maria da Penha. Sim. Você entendeu? Isso é muito sério. Tem filho que sofre com mãe narcisista a vida inteira. Sim. Então, assim, o abuso dentro de casa, a violência doméstica, é importante que vocês leiam o artigo 7º da Lei Maria da Penha, para vocês entenderem a abrangência do conceito de violência doméstica, tá? Não é só violência física, não. Se a gente achar uma brechinha, eu falo disso hoje ainda. Mas, porque aqui eu tô para ouvir o que ela tem para me dizer, que ela está me ensinando muita coisa. Mas a violência é uma coisa muito mais abrangente, não é só a mulher. Sei que mulher está muito mais sujeita pelo próprio histórico, né? Pela história. A história explica porque a mulher está sempre mais sujeita à violência. Mas violência relacional, violência psicológica, todo mundo é sujeito. Tá? Vamos lá.
Então, assim, ó, até por conta de tudo que nós estamos vivendo, eu gostaria muito de pensar também nessa questão da pandemia. Tem um estudo daquele Disque 180, que ele lançou na semana passada, o aumento de violência doméstica. 50% em São Paulo. 50% Coisa absurda. em São Paulo. Entendeu? 50% em São Paulo. Por quê? Por quê? Os nossos estressores estão mais presentes. Eu tenho isolamento social que possibilita que as coisas fiquem mais complicadas. Eu tenho um desastre de saúde pública e uma catástrofe financeira. Não posso esquecer disso. Eu tenho um futuro incerto, porque a vacina está aí, mas ela não está tão perto ainda. E eu tenho uma disparate de desemprego. Mas eu não quero justificar isso à violência. Você entendeu? Não é porque tudo isso está acontecendo. Nós já tínhamos situações muito difíceis sem isso acontecer, e os casos de feminicídio cresceram ao longo do tempo muito mais, a gente percebe disso. Eu falo isso na minha pesquisa. O que eu acho que nessa conversa, e é que eu gostaria que as pessoas que atendem mulheres, conversam com mulheres ou homens, que entendem a relação abusiva como uma situação de sensibilidade. Sabe por quê, Luci? Eu acho que você já deve ter ouvido falar isso algumas vezes. O que eu já atendi, o que eu já ouvi de mulheres que não foram ouvidas nas queixas, não só na delegacia, mas nos hospitais, nos consultórios, porque o profissional que está na frente dela não entende o impacto que isso tem no cérebro. Na minha área, o profissional não entende. A mulher vai buscar um advogado tentando explicar o que ela vive e por que ela tem medo dessa guarda ser compartilhada, por que ela está sofrendo violência patrimonial, e o advogado às vezes não compreende, ele não sabe do que ela está falando. Ele acha até que é um grande exagero, entra por um ouvido, sai pelo outro, e ele faz uma petição padrão. Não. Tá? Eu falo assim, nós não temos, e eu estou pensando, volto de novo numa relação, numa violência doméstica, mas, por exemplo, assim, a gente não tem exame de corpo de delito para o trauma psicológico. Não tem. Tem uma juíza, eu queria lembrar o nome dela, não estou lembrando o nome dela agora, ela tem um livro que fala dano psicológico como crime de lesão corporal. Tá? Porque quando afeta a sua saúde, em tese, você está sofrendo um dano. E em tese, mas se nós formos a fundo, de fato, há um dano físico, há um dano à integridade física. Comprovado. Que é cerebral. Então, assim, quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Se psicólogos, médicos, psiquiatras, neurologistas, os próprios advogados conseguirem entender o impacto que o trauma tem no cérebro e o que isso causa na relação com o emocional da mulher, com a questão psicológica, com a questão da memória, com a questão física, isso explica muita coisa. Com certeza. Uma vez, Luci, os nossos profissionais, desculpa te interromper, os nossos profissionais, tanto do direito quanto da área, os juízes, os promotores, as pessoas que trabalham em delegacias, e os próprios psicólogos que têm tão pouco acesso a essa informação sobre narcisismo patológico, sobre o psicopata socializado, a gente tem tão pouca informação durante a formação. Eu acho que todos esses profissionais, se entendessem um pouco mais sobre isso que a gente está falando agora, as decisões seriam diferentes, os atendimentos seriam diferentes, as petições seriam diferentes. Né? Muito importante, realmente. Eu vi agora, tem uma pessoa aqui que eu não estou lendo, que diz que na Suécia... tem muita coisa legal subindo aí, eu queria ler depois. Na Suécia tem um exemplo disso, é verdade. A Suécia consegue que os magistrados tenham uma formação de neurociência. Tá? É importante, olha só. Tem a moça, a Lê está dizendo aqui que quer ver? Não foi a Lê, foi a Nini Rocha. Quando eu solicitei medida protetiva, a juíza disse que o que eu vivia pós-divórcio
era normal, por ser recente a separação. Normal para quem? Sim. Tem muita coisa legal que as pessoas estão falando. Então, assim, até a forma de você perguntar para a vítima, a forma como você pergunta, por exemplo, para fazer uma valoração de provas, é diferente se você entende do cérebro dela. Se você entende que o cérebro de uma pessoa está afetado, está traumatizado, e aqui eu vou falar um detalhe, que eu não posso esquecer disso, que eu até marquei aqui para não esquecer. A pessoa que sofre um abuso, quem assiste o abuso ou quem está vendo o abuso também é impactado. Então, assim, filhos também. As crianças que estão vendo, não precisa, eu posso ver, eu posso ouvir, mas essa criança ela tem também um impacto cerebral. Porque eu manifesto cortisol, eu vou ter uma inibição do que eu estou vivendo, e isso vai repetir na minha vida e por aí vai. Deixa eu fazer um adendo aqui no que você disse, que é super importante. Muitas pessoas insistem em ficar em relacionamentos abusivos, dizendo que quer ter um pai para os filhos, não quer que a criança cresça com o lar, com pais separados. Quando eles estiverem mais velhos, eu separo. Presta bem atenção, se você pensa assim, ou conhece alguém que pensa assim, a criança está sendo afetada por essa violência também. E pior, ela está pegando o seu relacionamento como parâmetro de relacionamento. Ou seja, quando tiver maior, buscando um parceiro, a possibilidade dela encontrar um parceiro parecido com o pai abusivo ou com a mãe narcisista é imenso. Então prestem bem atenção. É difícil, é uma ruptura dura, especialmente porque você sofreu esse dano e a sua capacidade de tomada de decisão está prejudicada. É importante que você busque ajuda para tomar essa decisão, porque há momentos de lucidez na pessoa que está submersa nessa relação. E nesses momentos ela quer sair. E é nesses momentos que você quer sair que é importante buscar profissionais habilitados, como a doutora Eliana e tantos outros profissionais que entendem o assunto do abuso relacional, procurar esses profissionais para que você consiga fazer esse caminho para fora. E o Renan perguntou se tem tratamento para esses traumas, né? A gente vai falar mais no final, né? Sim, tem sim. E assim, o que eu acho bárbaro é que o cérebro, ele tem a capacidade adaptativa. Então, assim, mesmo no impacto, mesmo com lesões que a gente percebe, lesões maiores, o cérebro, ele consegue sim se adaptar. Ele consegue se estruturar. Aquilo que você chama de neuroplasticidade, né? Neuroplasticidade. Até os anos 60, começo dos anos 60, se pensava que o cérebro era algo estático. Aconteceu alguma coisa, machucou, ficou e acabou. Não tem mais como resolver isso. Não é mais assim. A gente sabe que o cérebro tem se transformado, existem tratamentos, existem até a própria, eu falo para os pacientes, até a própria respiração, quando você aprende a respirar, quando você faz um exercício de meditação, que você você faz um trabalho, isso já ajuda muito. Agora, dentro da neuropsicologia, a gente tem uma coisa que chama neuroplasticidade, né? Ele consegue se remodelar aquilo que estava acontecendo. E a gente tem, Lucy, o que a gente chama de reabilitação cognitiva. Então, você tem como saber hoje, com instrumentos padronizados, com testes, com profissionais que conseguem entender como é que teu cérebro está funcionando. Bom, Eliana, eu estou com um problema de memória, minha memória não está assim, eu tenho uma desatenção. A gente consegue detectar, vamos pensar assim, onde que isso está e o que a gente pode fazer para melhorar. Mas eu, no meio dessa história da neuropsicologia, estudando, eu conheci uma abordagem terapêutica chamada EMDR. E aí, se a vida deu um salto com o EMDR, ela deu um pulo. Ela deu um pulo. Porque o que é o EMDR? EMDR, não sei se as pessoas sabem, mas EMDR em inglês, mas em português se chama assim, reprocessamento de memórias e dessensibilização através dos movimentos oculares.
É uma terapia nova, é uma terapia reconhecida. Ela tem, aqui no Brasil, 2007, ela, na verdade, 2007, a psicóloga Francine Shapiro trouxe essa terapia. Aqui no Brasil, eu fiz um curso de formação maravilhoso com a doutora Esli Carvalho, que ela é da Traumato Clinic. E o que é o reprocessamento? Você vai nesta camada profunda aqui, com o reprocessamento do movimento bilateral do olho, que é a imitação do movimento do sono REM, aquela hora que a gente está dormindo, aquela hora que o quinto estágio do sono, os nossos olhinhos se mexem e eles fazem uma arrumação na nossa casa. É por causa do sono REM que a gente consegue de manhã ficar bem e lidar com o dia. Então, a terapia de MDR, ela imita o movimento do sono REM e ela faz uma faxina nessa casa aqui. Ela restabelece as nossas memórias. Você não vai esquecer o passado, você não vai apagar o passado, não é hipnose, não é amnésia, mas você vai olhar para o seu passado e aquilo não vai te machucar mais. Né? É um exatamente. Entendeu? Você vai lá, abrir a caixinha, conectar aquilo que machucou você, porque o trauma, eu não posso esquecer de falar, o trauma, ele fica literalmente machucado no hemisfério direito, nesse lugar, ele fica travado assim, como se fosse uma bola. Quando você faz o MDR, e aí com terapeuta certificado, habilitado para isso, nós temos terapeutas de MDR no Brasil inteiro, entendeu? Então, assim, quem tiver interesse, entra no site da Associação Brasileira de MDR ou na Traumato Clínica, procura um profissional, entendeu? Porque existe sim melhora, existe tratamento, tá? Porque você vai ali, ó, você vai ali, eu falo assim, que o passado... Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi numa live de uma mestre de MDR, a Jaqueline. Ela disse uma coisa maravilhosa. Ela disse o seguinte, que o passado ele não pode ser residência, ele tem que ser uma referência. Você não pode ficar preso e é uma excelente referência. Eu vou pegar o gancho do que você disse, sem atrapalhar a sua linha de raciocínio, segura ela aí, que eu li uma coisa que a Renata Joanetti, eu fiz desculpa, eu falei, eu fiz o divórcio da Renata, e a Renata fala assim, esse dano tem a impressão que nunca vai ser curado. Presta atenção, Renata, não é o dano que não vai ser curado, ele pode ser curado. Hoje nós dispomos de técnicas para cuidar disso. O que não vai... O que na verdade acontece é que o abuso relacional, as relações abusivas, elas modificam a gente. Modificam a gente em muitos sentidos. Você amadurece, passa por situações que você nunca tinha passado antes, e se você promove essa limpeza, se você entra naquele contato zero, vai meditar, vai fazer um yoga, vai procurar uma terapia como o MDR e tantas outras coisas que tem, tantas outras ferramentas que tem à disposição, você é capaz de passar por essa experiência ressignificando o todo. Sim. Você não precisa ficar machucada a vida inteira. Agora, é fato que abuso relacional modifica você. Ninguém passa por uma situação de guerra e não se modifica em nenhuma camada. Você teria que ser uma pessoa priva de sentimentos. Tá? Então é diferente, não é que você não vai ser curada. Você fica só modificada, obviamente, como pessoa, mas pode transformar isso numa coisa positiva, aquela coisa da resiliência, né? Aquela coisa de fazer do limão uma limonada, tá? Sim. Pode continuar. Tanto da resiliência também como do aprendizado, sabe? A gente percebe muito isso com a terapia de MDR, você transforma aquelas crenças negativas que estão lá machucando, estão enraizadas, e você volta para o presente, que é um retorno para o presente, né? Você volta para o presente, pezinho aqui no presente, porque assim, o passado machucou. Né? O passado está muito machucado, está muito traumatizado, né? Então,
é uma terapia que ela tem achados na neurociência, tem trabalhos maravilhosos, tem teses de doutorado. Não é uma terapia só de mexer os olhinhos, não, tá? Muita gente fala assim, mas é aquela... Não, não é. Ela tem uma estrutura, ela tem um protocolo, ela é uma coisa extremamente séria. Por isso que uma pessoa perguntou, quanto tempo em média dura a terapia de MDR? A terapia de MDR, ela é uma terapia focal e breve. A gente não consegue falar em quanto tempo agora, porque tudo depende do que você quer trabalhar, do que você... Mas ela não é uma terapia longa, ela não é a terapia que você precisa muito do verbal, porque você precisa do reprocessamento. Você vai reprocessar, você vai mexer lá naquela casa e vai ver o que está acontecendo e vai dar um novo significado para isso. Tá? Você vai conseguir fazer uma faxina, né? Faxina. E uma coisa muito interessante, eu gosto muito de um vídeo que a Esli Carvalho tem, ela fala assim, é uma terapia barata. Sabe por que é uma terapia barata? Porque literalmente você faz a terapia e você precisa dormir. Porque o sono que você vai ter, o sono REM, ele salva. Você vai reorganizar. Deixa eu contar para essas meninas. É muito interessante você estar falando para mim do sono REM. O sono, gente, ele tem 3 fases. Ele tem muitas fases, mas a gente pode sintetizar em 3 fases, né? O sono leve, o profundo e o REM. O sono leve é aquele momento que você está se desligando para tentar entrar naquele soninho, está pegando o sono, está meio acordado, meio dormindo. No sono profundo, você descansa o corpo. Você descansa o corpo físico. Mas é no sono REM que você descansa a mente. Que você organiza o aprendizado recente, aquilo que você aprendeu no dia, ou a memória recente. O sono REM é o descanso do cérebro. É o descanso da mente. Então tem todos. E REM, para quem não sabe, significa Rapid Eye Movement. Movimento rápido dos olhos. É um movimento que o olho faz enquanto nós estamos nesta fase de sono, dentro do sono REM. Então tem todo sentido, agora eu acabei de aprender uma coisa legal, que o porquê do MDR dá tanto resultado. Ele reproduz o movimento rápido dos olhos dessa fase de sono REM, tem todo sentido. Sim. Não é só a terapia hein, gente? Não é só, porque você pode, dos olhos, depois com o desenvolvimento da terapia, você tem um movimento tátil e você tem um movimento auditivo. Com o passar do tempo, foi se aprimorando, então você pode, tanto com os movimentos bilaterais, o tátil, que é um aparelhinho que tem, e o movimento o auditivo, que são fones de ouvido que você reprocessa. Então, é muito sério, eu vejo resultados muito efetivos no consultório, eu vejo resultados muito efetivos nos cursos que eu faço, nas supervisões que eu também faço. Então, assim, é algo que, olha, eu falo assim, eu costurei, né? Eu fui na TCC, eu fui conhecer a Lucy, fui fazer neuropsicologia e cheguei no MDR, né? Olha e eu tenho uma enorme gratidão por ter conhecido você. Ah, obrigada. Assim, uma enorme gratidão, porque assim, mudou eu como pessoa e como profissional. Porque olha que coisa boa. Eu não conseguiria, né? Eu não conseguiria ter a visão. Eu acho que eu cheguei no MDR por causa disso. Na verdade, eu cheguei no MDR, eu não posso esquecer de forma nenhuma, no curso que eu estava fazendo de neuropsicologia, uma amiga, ela está aqui, ó, Andresa Taus. Uma excelente profissional. Vi uma live delas hoje que eu amei. Tava ela e a Silvia Malamud falando sobre os narcisistas, muito bom. Pessoal, essas oportunidades, né? Olha, eu chamei, não sei se as pessoas vieram, mas muito bom mesmo. O MDR é um bichinho que pega a gente e a gente tem uma coisa, você não consegue parar nunca de estudar. Quando essa mulher falou para mim que eu não ia parar de estudar, eu não acreditei. E é verdade. Porque o cérebro é isso. O cérebro é em constante mudança. Cada situação que a gente lida é um estudo. Porque por isso que eu falo na necessidade de você procurar um profissional sério.
Porque Sim. tem que entender de cérebro, alguém que vai mexer lá. Imagina uma caixa de Pandora que se abre e pode vir o seu passado, a sua infância, pode vir fio desencapado, pode vir um monte de coisa, pode vir esse abuso, pode vir a sua vida lá atrás, pode vir tudo. O bom, o maravilhoso, o É que você possível consegue pegar todo mundo de volta e colocar dentro arrumadinho. você consegue arrumar a galera aqui dentro. Você consegue fazer arrumação aqui dentro. E vida que segue. E segue com Muito isso. bom, muito E o bom. abuso vira um aprendizado. É dolorido? Lógico que é. É muito dolorido. É muito dolorido, né? As pessoas Eu falaram que queria travou. colocar... Oi? As pessoas falaram que travou. Ah, pra mim tá indo bem, será? Por quê? A Andresa falou Melhorou? assim, a varredura na circuitaria. É verdade, é uma varredura, é uma limpeza, é uma ressignificação, é trazer você, tirar você do inquilinato, né? Tirar você do passado, pôr você no presente, projetar você para o Isso, futuro, para isso. novas relações, E é sabe? por Para isso, novas relações. Pode falar. desculpa te interromper, é que chega com Imagina. atrasinho, a gente acaba atropelando. É. É por isso que as pessoas falam, poxa, mas se o caminho é esse, por que você está sempre falando de contato zero? Escuta, você não consegue cessar esse dano causado ao cérebro se você está sempre em contato com o agente que danifica, não é? Então, o primeiro passo realmente é buscar esse distanciamento, tá? Para quem não lembra, abuso relacional é um padrão que alguns sujeitos expõem os seus alvos, expõem as suas vítimas a comportamentos que resultam em trauma psicológico. Então, veja, se você está exposto a esse padrão o tempo todo, não tem como você melhorar. Tá? E lembrando que abuso, violência doméstica, gente, não se limita a pancada. Tá? Pancada, eu digo que a violência doméstica física, ela é a exteriorização de uma violência que já vinha acontecendo desde o início do relacionamento, com as brincadeirinhas de mau gosto que vão colocando a sua autopercepção, a sua autoestima lá para baixo. Tá? Violência doméstica, gente, é abuso psicológico, emocional, abuso patrimonial, aquela pessoa que toma conta. Oi? Silêncio, manipulação. Isso tudo faz com que você perca um pouco a noção da realidade. Né? Então, é importante você saber identificar. Eu tenho um texto que você pode procurar na internet que chama 45 sinais de que você está numa relação abusiva. Você precisa olhar os sinais, ficar atento aos sinais. Quando uma pessoa arremessa suas coisas na parede, ou toma posse do seu carro, toma posse do seu celular, porque ele gosta do seu celular, não gosta dele, quer fazer a gestão da sua vida financeira, essa pessoa está abusando de você patrimonialmente. Tá? Isso é um abuso que pode te levar a traumas absurdos. Depois que você olha para trás, você perdeu tudo que tinha dentro de uma relação. Então, o abuso relacional, ele não se limita a abuso físico e sexual. Tá? A propósito, abuso sexual, eu quero que vocês leiam. Gente, leiam o artigo 7º da Lei Maria da Penha. Se uma pessoa fala que você não pode usar um método anticontraceptivo, ou te obriga a ver ou fazer coisas, ou assistir coisas que você não gosta, isso está dentro do conceito de abuso sexual. Tá? A Lei Maria da Penha é muito ampla. Sim, vocês vão dizer, é difícil comprovar a violência psicológica, mas hoje a gente dispõe dessas lindas maquininhas que gravam tudo. Comecem a ficar espertas, porque a lei, ela nos tutela, mas a gente precisa, de fato, construir esse conjunto probatório, tá? O conceito de violência é muito amplo e a gente precisa entender
qual é esse conceito para buscar ajuda Sim. das pessoas certas. Lucy, tem uma coisa que é importante as pessoas que estão assistindo a gente entendam e divulguem isso. Divulguem assim, porque todo mundo conhece alguém que vive alguma coisa muito terrível, que vive isso. Primeira coisa que eu falo é que você precisa se informar. Informação. Sim. Quando eu, com os meus pacientes, eu indico a página Relações Tóxicas, você não faz ideia o quanto seus textos é terapêutico. Mas que bom. Eu, assim, para quem não sabe, aquela página foi uma autoterapia. Eu escrevia para mim. Quando eu comecei em 2013, que eu vi que eu tinha 100 seguidores, eu falei, como assim 100 pessoas com o mesmo problema que eu? Foi muito chocante. 1000 pessoas. Eu falei, como assim 1000 pessoas com esse problema? Para mim, descobri que tinha toda uma sociedade sofrendo abuso psicológico, foi um choque. Eu não sabia que isso existia até os 40 anos de idade. E quando essas pessoas hoje leem a sua página, veem os textos, eu falo assim, olha, você tem 3 dias para não fazer mais nada para ler tudo aquilo. Quando elas voltam para o consultório, elas voltam aliviadas. Não resolveu o problema, lógico que não. Mas quando elas começam a perceber, as pessoas começam a perceber que tem algo que eu estou vivendo, eu não sei, eu não dei nome, eu falo assim, uma das melhoras que você tem é quando você dá nome para aquilo que você tem. Claro. Você encerra a explicação. É como você quer saber qual é a doença? Isso é gaslight? Isso é Estocolmo? Isso é dissonância cognitiva? Quando a gente dá nome, você desperta a pessoa sai da bolha. É isso que eu falo. Ela sai da bolha. Eu chamo de acender a luz. É como se você vivesse o tempo todo num quarto escuro e tentasse entender o que é o que sem nunca saber. E de repente você encontra um interruptor. Para mim, descobrir que um padrão de comportamento, como o padrão de comportamento do narcisista, por exemplo, era um padrão de comportamento muito presente nas relações abusivas, quando eu consegui conectar aquele comportamento ao comportamento do meu parceiro abusivo, abriu-se um mundo para mim. Porque você fica em contato com a realidade e você encontra uma razão real para falar, eu não quero mais estar aqui, porque isso aqui eu não vou consertar. Isso aqui não tem conserto. Não é missão minha consertar isso. E ainda que fosse, isso aqui não tem conserto. Preciso me autopreservar. Enquanto você não sabe o que está acontecendo, você fica tentando. Sim. Então, se educar é essencial. Então, o que você está dizendo é essencial. Você precisa se educar, de fato. Mesmo você lendo, mesmo você sabendo que existe, não significa que você não vai, que você vai repetir os comportamentos, porque lembra, tem um problema estrutural no seu cérebro. Exatamente. Tem um problema na estrutura e que você não vai conseguir de uma hora para outra. Mas ele é terapêutico, é psicoeducativo. Então, assim, eu tenho sessões em que eu discuto os seus textos. Ah, que bacana. Olha, eles... Não porque assim, é muito sério. É muito sério isso. E o que eu gostaria que as pessoas vissem é que, assim, Lucy, quantos homens, mulheres, pessoas vivem isso sozinhos? Sozinhos. No anonimato. Por que sozinhos? Porque as pessoas tiram sarro quando você vai falar. Ninguém entende. Quando você está numa relação abusiva, Eliana, você faz... As pessoas que estão me ouvindo vão entender o que eu estou dizendo. Você faz um esforço danado para ninguém perceber. Porque as pessoas percebem e começam a não gostar daquela figura que está perto de você. E aí você fica deslocado porque ele te castiga porque as pessoas não gostam dele. E ele castiga você. E você tenta ficar nesse intermédio.
você começa a intermediar esse conflito e começa a dizer para o outro, não, é só o jeito dele, ele não é tão ruim assim. Então, como você reiteradas vezes defendeu aquela figura e a sua escrotice sem tamanho, quando você finalmente desperta e vai pedir ajuda para outra pessoa, a pessoa fala, mas como assim? Até outro dia você estava defendendo essa pessoa. Então você fica desacreditado. Nem a sua família acredita. E é muito comum, é muito comum as pessoas falarem assim, eu não me reconheço mais, eu não sei quem eu sou, eu não me vejo mais como eu era. Então, é isso que eu insisto. Não vivam isso sozinhas. Compartilhem a dor, compartilhem. Procurem ajuda, procurem a página, aqui o nosso contato, entendeu? Eu sempre me pus muito à disposição das pessoas para conversar, para tentar entender o que está acontecendo e sair, se libertar disso, porque é algo possível, sim, é algo possível. Sim. Não se contente... Desculpa, o Emerson, E.J. Emerson, ele fala assim, e como, ele perguntou uma coisa, mas como se educar com danos cerebrais? Então, olha só, existe o dano? Existe. Mas existe aquilo que a gente não pode esquecer da neuroplasticidade. Não é porque teve um dano nessa região do sistema límbico que isso não volta. Volta. Os fios desencapados, como a terapia do MDR, e aqui, olha, eu quero deixar uma coisa bem clara. Estou falando da terapia do MDR porque é aquilo que eu acredito, mas as terapias funcionam. As outras terapias também funcionam, sim. A terapia do MDR é uma terapia integrativa. Eu também vim da TCC, vim da psicanálise, eu uso muito isso. As outras terapias funcionam, estão aí. Mas eu acho que eu vejo essa terapia, a eficiência rápida disso, para tanto sofrimento, é uma devastação cerebral. Então, o que acontece? O dano foi feito? Foi. Você consegue uma reestruturação, você consegue uma modelagem do que aconteceu. A amígdala que estava ativada, ela vai desativar. O hipocampo que estava diminuído, ele vai voltar ao seu tamanho. Olha, esse livro aqui, dá para ver ele? Um pouquinho mais para cima? Sim. Tá. Nesse livro, é maravilhoso, eu indico, ele faz parte da minha pesquisa, ele diz que existe neuroplasticidade no hipocampo. Existe. Tá, quem não conseguiu ler, porque fica invertido no vídeo, é o cérebro que se transforma, tá? O cérebro que se transforma. Existe, e ele existe sim. Então, assim, se você consegue, com a recuperação desse dano cerebral, você consegue reestruturação, você vive, tranquilo. Lembra, você não vai esquecer, não existe uma borracha que você vai apagar e vai falar assim, olha, não existiu mais isso, acabou a vida. Não, mas você consegue se estruturar. Ô, Lucy, a página, a live vai cair, nós temos 3 minutos. Olha, estava tão bom! E agora? Gente, eu não consegui ler as perguntas das pessoas, porque o assunto é muito rico. Se a gente fizer uma live de 10 horas aqui, a gente não fala desse assunto como tem que falar, né? Se a doutora Eliana, ela está disponível, eu também. Se vocês tiverem perguntas e quiserem se reconectar só para responder pergunta, a gente fica numa nova conexão, mais uns minutinhos. Então, a gente vai se despedir aqui. E quem quiser entrar de novo para nos fazer pergunta, a gente vai ficar aí uns 10, 15 minutinhos respondendo perguntas. Tudo bem? Deixa eu comentar uma coisa com você, você que ligou e eu esqueci. Quando você sair da live, não esquece de gravar a live, tá? Ah, tá bem, tá bem. Porque essa live, com certeza... Eu no Instagram não sei nada. A hora que você desligar, você vai receber um aviso que você precisa gravar no IGTV. Você ali grava. Porque eu tenho certeza que vai virar o meu socorro já. Eu tenho certeza, Lucy, que essa live, eu desejo de verdade que essa live se espalhe, que as pessoas possam ter esperança nos tratamentos, que as pessoas nós não estamos sozinhas.
Que as Nós não pessoas estamos entendam sozinhos. que não é só falta de vontade. Ah, por que você não larga desse cara? Você é sem vergonha, você gosta de apanhar. Pô, você fica Não, aí sendo feito de bobo por essa mulher. Não é isso, gente, é muito mais não. profundo. Essa E pessoa de realmente está verdade, sem condições e de de sair sozinha. verdade que os profissionais que integram a saúde das pessoas possam ter um olhar diferenciado, ouvir o que essas vítimas, eu vou colocar vítimas, o que essas pessoas estão falando. Então, Elas funcionam de forma diferente, é um grito de socorro. E sabe o que sim, acontece muitas vezes, Luci? As pessoas retraumatizam. Existe um sim, retrauma, porque aí eu já estou sim. traumatizada, eu vou contar para alguém, alguém não vai me entender, ou alguém vai falar uma grande bobeira, como eu já escutei diversas vezes, e eu falo, puxa vida, bastava entender um pouquinho mais do que o cérebro está falando. Nosso cérebro, ele é sábio. Vai cair, Luci. Um beijo. Beijo. Como é que faz isso para gravar, Eu meu não sei, Deus? vai cair aqui de novo. Já deu, já deu. Mas olha, Tá. estou muito feliz. Pretendo estudar muito mais e a gente volta para falar um pouquinho, responder as perguntas, pode ser? Tá bom. Sim, volto já já. Agora tem alguém falando que tem que gravar antes de cair, mas eu não estou vendo nenhuma opção aqui. Eu só estou vendo a opção de encerrar. Acho que a hora que você encerra, vai aparecer aí para gravar. Tá, vou encerrar então. Até já já. Encerrar vídeo.